Que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira, para a gente poder pensar um pouquinho na palavra de Deus de uma forma simples e prática. Muito obrigada por você estar nos seguindo, e eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que possa ser abençoado. Você que está aí trabalhando no carro, na cozinha, ou fazendo alguma coisa, eu queria agradecer, e não deixe de deixar o seu joinha, o seu like, por favor, para que a plataforma entenda que é relevante e possa compartilhar com alguém que possa ser abençoado com essa palavra simples e prática, ok? Hoje nós vamos continuar falando sobre Páscoa. A semana passada nós falamos sobre Páscoa, dando uma introdução muito pequena sobre aquilo que é Páscoa para o judeu. E a Páscoa aconteceu na saída do povo hebreu, quando eles ficaram 400 anos, escravos do Egito. E Deus dá algumas diretrizes e eles saem de uma maneira sobrenatural e poderosa, com mão forte, livres, sem enfermidades e ainda com muita riqueza. Eles saem com muita riqueza do Egito, rumo à terra prometida. Quando Jesus nasce, depois de muitos e muitos anos, Jesus nasce, e ele é o cumprimento da promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo uma analogia daquele cordeirinho que foi morto na Páscoa e que o sangue foi usado no umbral da porta, e o mesmo cordeirinho foi motivo de alimento naquela noite, quando o anjo da morte passa e todas as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, elas são livres da morte. E isso é uma alusão daquilo que Jesus fez para nós. Quando Jesus vem antes da crucificação dele, ele vai comemorar também essa mesma Páscoa. E aí ele pede para os discípulos procurarem um lugar, e eles preparam aquilo que era necessário, como Deus tinha dito lá em Deuteronômio, quando nós lemos a semana passada: os pães sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro, né? E era isso que Jesus estava preparando, e os discípulos, para eles terem a ceia deles, o momento de comunhão com eles. E não tem momento mais profundo de comunhão quando a gente come com alguém, não é verdade? Na verdade, quando a gente vai em restaurante, a gente não tem muita comunhão, a gente fica mais preocupado com a etiqueta, com o ambiente. Mas quando a gente está em casa, quando a gente está com as pessoas mais íntimas, isso é comunhão, isso é estarmos juntos. E Jesus faz isso, e ele prepara a ceia, os discípulos preparam a ceia, e tudo tem uma simbologia: os pães ázimos sem fermentos, e a doutrina, e a palavra de Deus sem enxerto do homem. As ervas amargas, elas simbolizam aquilo que era o passado do hebreu, o tempo da escravidão. E é o tempo em que nós precisamos lembrar de quando nós tínhamos práticas erradas, práticas de pecado, e que quanta dor e quanta tristeza nos trazia. E também o cordeiro, o sangue de Jesus no umbral da porta, que nos traz a marca que somos filhos do Pai eterno. E a carne do cordeirinho é o símbolo da própria pessoa de Jesus, como nosso alimento interno, nossa comunhão, nosso irmão mais velho, nosso redentor dentro de nós. Muito bem, então nós vimos que a Páscoa, ela sempre foi celebrada. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes, porque nosso tempo não permite, mas eu queria deixar com você 1 Coríntios capítulo 11, que é a ceia do Senhor, né? Ou a hóstia, ou aquele momento de comunhão quando nós temos com os nossos irmãos. E é um momento importante. Jesus estabelece essa ceia depois que ele, antes dele enfrentar a cruz, antes dele ser crucificado. E eu queria colocar para vocês que Jesus é crucificado na Páscoa, né? No meio desse período da Páscoa.
Isso está relatado em Lucas capítulo 22, eu queria que você lesse. Jesus entra numa situação de ser preso, depois ele é julgado, ele é condenado sem ter provas, não tinha não tinha anistia, não tinha lei da anistia e não tinha opção. Na verdade, o Império Romano ele era cruel. Aqueles que eram contra o sistema eram crucificados. Eram tantas crucificações que, no período de Nero, faltou madeira para tanta crucificação. A crucificação era baseada em flagelos, martírio, sofrimento atroz, humilhação, aflição, agonia, angústia, dor, tortura, isso tudo estava embutido no pacote crucificação, tanto para quem passava quanto para quem via. A população já ficava até acostumada. Então, muitos, era tantos crucificados que existem relatos históricos de que haviam 3 caminhos em Jerusalém para o caminho da crucificação, de tanta gente que era crucificada. Jesus foi crucificado, mas a crucificação dele foi diferente, porque a terra tremeu, os céus tremeram, porque um inocente, um único ou único inocente morreu pelos pecadores. Se você for ver o relato de Mateus, de Lucas, é um relato importante para você entender que não houve culpa alguma, não existe registro algum de culpa. Tanto é que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus morre pelo seu pecado, pelo meu pecado, mas ele não tinha pecado e a morte não pôde segurar ele no inferno. E foi por isso que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscita ao terceiro dia e ele tem uma ascensão sobrenatural. E nós, cristãos, nós cremos que Jesus vai voltar. Então, quando Jesus morre e ressuscita, Deus levanta homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, do próprio Espírito de Deus, para dar direção para nós que ficamos aqui até a segunda vinda que Jesus virá. Então, nós temos o livro de 1 Coríntios, escrito por Paulo, que ele orienta como que nós devemos celebrar a nossa Páscoa hoje, depois que Jesus morreu, ressuscitou, que nós já temos a marca do sangue do Cordeiro, como que nós devemos esperar Jesus na segunda vinda. E ele dá algumas direções sobre a ceia, sobre o momento de comunhão. Então, havia um tipo de ajunta-panela, eventualmente, entre os irmãos de Corinto, especialmente de Corinto, e o pessoal ajuntava as panelas e falava, vamos ficar junto um pouco, e como é bom nós estarmos juntos de pessoas que comungam com a nossa mesma crença, com aquilo que nós cremos, que Jesus perdoou os nossos pecados e que nós estamos esperando ardentemente a sua volta. Então, o apóstolo Paulo, ele dá algumas direções, ele fala, espera aí, vocês estão se ajuntando aí, mas vocês estão se ajuntando para comer uma junta-panela aí, mas está dando problema, vocês estão brigando entre vocês, vocês não esperam um comer e o outro também não, porque o que acontecia, aparentemente, era que cada um levava a sua comida e partilhava com o outro. Só que era assim, os mais ricos levavam, hipoteticamente, né? Levavam picanha. E os mais pobres levavam salada de batata. E aí, os mais ricos separavam a comida para comer separado o que eles tinham levado. E os mais pobres partilhavam só a salada de batata, né? Então, Paulo
O apóstolo Paulo, ele orienta algumas coisas aqui. Ele fala sobre essa importância de termos um tempo em comunhão com aqueles que nós temos a mesma fé, a mesma crença, a base doutrinária correta, que é Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador, Redentor e aquele que virá. Então lá vocês conhecem, você já conhece esse texto, é muito conhecido, que diz assim: e logo, após haver dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comerem este pão e beber este cálice, vocês vão proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, de maneira que você possa comer o pão e beber o cálice. Pois quem come e bebe sem ter esta consciência do corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Por esta razão há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já que dormem. Então, esse é o texto muito conhecido, lido no dia da hóstia, no dia da ceia, no dia em que nós nos reunimos em cada um com a sua igreja ou com seus irmãos. E Deus nos dá algumas direções nesse trecho. A primeira coisa é o que eu devo olhar para trás. Eu preciso sempre olhar para trás quando eu celebro a ceia. Quando eu celebro a ceia, eu tenho que olhar para a cruz de Jesus e saber que Jesus morreu pelos meus pecados. É lógico que Jesus esquece os nossos pecados e ele não se lembra mais, mas nós precisamos lembrar de que fomos redimidos, somos libertos pelo sangue de Jesus. Então é importante que nós lembremos e que se de alguma maneira eu estou permanecendo no pecado em alguma situação, é momento de eu colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero permanecer nisso. O Senhor me dê a oportunidade do sangue de Jesus me purificar para eu poder participar da ceia. A segunda coisa que eu vejo é que eu posso olhar para frente. Então, a primeira coisa é olhar para trás. Quando você comemorar a Páscoa, olhe para trás, da onde Jesus tirou você. A segunda coisa que eu vou convidar você, olhar para frente. Nós temos muitas coisas para olhar para frente. Jesus vai voltar, visivelmente, é o que a palavra de Deus diz. Audivelmente, as trombetas vão tocar. Pessoalmente, Jesus vai vir com o corpo glorificado. Ele vai vir repentinamente. Ele vai vir num momento em que ninguém está esperando. Nós estamos esperando. Mas nós temos que olhar para frente de que Jesus está voltando. Jesus vai vir visivelmente, nós vamos vê-lo voltar para nos buscar. Então, a primeira coisa na ceia e na Páscoa é que eu tenho que olhar para trás daquilo aonde Jesus me tirou. Olhar para frente porque Jesus vai voltar. Olhar para dentro. O trecho diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, ter um tempo de reflexão. E esse tempo é importante no momento individual e coletivo, para que as crianças aprendam que nós também temos que ter um tempo de balanço com o Senhor. Que coisa maravilhosa! Que lindo é nós termos esta oportunidade de podermos redirecionar a nossa vida em santidade toda vez que nós participamos da Páscoa ou da ceia. A outra coisa que nós precisamos ver é que eu posso olhar, então eu olho para trás nesse momento, eu olho para frente, eu
vendo Jesus vir nos buscar, eu olho para dentro numa reflexão e um autoexame, né, e muito importante isso, porque o trecho o apóstolo Paulo chama a atenção da nossa persistência em estarmos nos examinando constantemente. Eu tenho que olhar ao nosso redor, eu tenho que olhar ao redor nesse momento, olhar para o meu irmão, olhar para o meu vizinho, olhar para o meu parente. Eu tenho que nós somos feitos fomos formados no corpo de Cristo, dentro de uma comunidade de amor. Essa é a diferença de outras reuniões. E é um amor terapêutico, aonde eu posso ser bênção para o meu irmão e o irmão ser bênção para mim. Que maravilha, né? Essa é a igreja de Jesus. E por último, eu preciso olhar para cima, olhar para esse Deus maravilhoso que não poupou o seu próprio filho, um Deus que mandou o seu único filho para que nós pudéssemos ser filhos também, para que pudéssemos ser coerdeiros com Cristo, sermos as delícias do Senhor, sermos alcançados pela graça. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Olhar para cima, porque nós somos a herança de Deus. Olharmos para cima, porque somos alcançados por este amor. Olharmos para cima, porque ela é de lá que vem o pastor das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos muitos motivos para celebrar a Páscoa. Eu vou convidar você para você celebrar a Páscoa na sua casa, para você preparar uma mesa, para você fazer uma comida gostosa, chamar seus parentes, seus irmãos em Cristo e celebrar a Páscoa nesses 5 focos. Olhe, olhe para cima. Jesus é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor veio, porque quis morrer por mim, morrer por todos aqueles que creem que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós sabemos, Jesus, que os dias são difíceis, que os nossos relacionamentos são difíceis, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um momento glorioso, onde esta Páscoa o Senhor possa se manifestar entre nós, entre a tua igreja, entre aquele povo que se declara o teu povo. Nós te agradecemos pelo teu grande amor e por esta festa maravilhosa. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você e até a próxima segunda. Tchau, tchau.